Salve, salve pessoal! Trader na área falando, uma boa noite, boa tarde, bom dia, independente do horário que você esteja vendo. Eu trago aqui o índice brasileiro, que hoje eu estava conversando com um amigo e ele estava mostrando uma operação que eu fiz para ele. E aí ele havia me perguntado o motivo da operação, então eu resolvi gravar esse vídeo que eu já sano um pouco da minha visão para esse amigo e também deixo para eu compartilhar daí com vocês. É, Pois então, pessoal, o que que eu havia visto é que nós estávamos no diário em uma lateralidade, né, que o preço havia feito um topo duplo, aqui ele fez uma correção abaixo da média móvel, pelo diário, então diversas barras de alta, ele vinha se deslocando aqui num canal até amplo, né, e à medida que o canal foi enfraquecendo, vendedores começaram a colocar barras com continuidade e deixaram esse gap aqui de média móvel, que no final os compradores vieram testar novamente. Geralmente é esse o setup, né? Primeiro gap 20 barras acima da média móvel, conforme há nos estudos da metodologia do All Brooks, nos livros, né? Traduzidos aqui no Brasil, tendência e lateralidade, nos outros que existem na língua inglesa, quando há a quebra da linha de tendência, da trend line, primeiro teste de média móvel tende a ser comprado e efetuar no mínimo um scalp até o teste do topo anterior, e aí sim vendedores podem entrar pesadamente. O que eu tinha em mente, tinha ficado esse gap aqui aberto, ó, que era um alvo bem factível, e esse aqui também. Ó. E aí o mercado abriu e simplesmente ele fez um rally. Para mim ali foi um rompimento e correção, que era o que eu havia operado, mas eu antecipei a minha entrada. E aí, não que eu tenha antecipado a minha entrada, mas eu poderia tentar dar um preço um pouco mais alto, mas mesmo assim foi uma boa entrada. E aí o que aconteceu é que o preço veio, vendedores conseguiram, a partir dessa primeira barra de baixo, conseguiram um rompimento, o preço se deslocou em duas pernas para fazer o rompimento. Então esse aqui é o gráfico de 4 horas, 4 horas tinha muito gap aberto, tinha gap aqui, esse era um gap que ainda não tinha sido fechado totalmente, e havia outros gaps aqui como magnetos para atrair o preço, né? Que podem ainda servir para mais a queda. Nos 5 minutos, a nossa venda foi exatamente nessa barra aqui. Ó. Quando eu falo que poderia ter vendido mais alto, poderia ter vendido aqui. O que eu interpretei que fosse um rompimento, correção nessa barra, né? Que foi a barra do gap, a barra 1, e o preço pudesse se deslocar nessa mesma amplitude aqui, ó, do rompimento, né? Mas o preço ele fez realmente um deslocamento até de 3 pernas aqui, poderia ser acionado uma cunha, com movimento parabólico, esse aqui, com o clímax nessa barra aqui, um clímax de venda, corrigido todo o clímax até a base dele. Aí vendedores ainda tentaram mais 2 pernas de correção, que queriam de repente o rompimento e não conseguiram. Né? O que eu fiz, o meu trade foi, eu vendi essa barra 2, meu stop estava aqui, e eu queria escalar aqui e mais acima. Então, desculpa, meu stop não estava aqui, meu stop estava aqui, ó. Meu stop estava pelo 30 minutos, que era esse stop aqui, ó. Era esse stop aqui, ó. Meu stop estava aqui e o preço abriu aqui, ó. E aí eu vendi essa barra aqui e eu ia escalar novamente aqui e escalar aqui, que tanto eu entrei e escalei novamente aqui a minha posição, tá? Então lá para os 5 minutos, o meu stop... Peraí, deixa eu só puxar aqui o preço. Meu stop estava aqui.
tá? E eu iria escalar todas as entradas. Eu entrei aqui, não saí aqui, saí uma parte do meu lote, entrei aqui com 3 contratos, saí com um contrato aqui nessa barra. Quando deu essa H2 aqui, né? Foi uma H1 aqui e essa H2, né? Que acionou essa barra de entrada aqui e teve uma barra de continuidade. Vulgo barra coringa, rompendo a média móvel, que poderia levar ao movimento projetado, possivelmente levou ao movimento projetado. Se mensurarmos aqui, acredito que tenha pelo menos de 1 para 1 foi. Ó. Exatamente ali. Os traders fizeram um scalp de compra. E aonde eu escalei mais, eu entrei com mais 2 lotes na máxima do dia e mais 2 lotes nessa posição aqui. Então fiquei super comprado. Quando o preço se deslocou e eu vi esse rompimento dessa bandeira, de uma barra só, eu trouxe o meu stop que estava aqui, eu baixei para cá. À medida que eu baixei para cá e o preço rompeu essa bandeira, eu trouxe essa minha primeira entrada aqui, eu trouxe ela para cá. Esse stop eu joguei no zero dessa entrada. E essa aqui estava aqui em cima o stop. Deixamos o preço se desenrolar. E à medida que ele foi indo, aqui nessa bandeira foi a nossa saída. Tá? Essa bandeira aqui a gente saiu quando ela rompeu aqui nessa barra. Que era exatamente mais ou menos a proximidade desse fundo aqui. E a gente já havia mensurado, se eu não me engano, foi essa perna. E eu dava 1 para 1, 2 para 1 por aqui assim. Eu já puxei meu stop para cá. Aí, na vida, quando fechou 25, eu trouxe o stop para cá porque eu acreditei que não fosse dar, porque já havia dado uma, duas. Eu acreditei que fosse uma cunha, essa terceira aqui não teria mais uma perna. Se tivesse, me tirava. E deixamos aqui um pouco abaixo aqui da mínima do dia anterior, que tinha também um magneto. E aconteceu que saímos da operação. Vou trazer para cá, para essa tela. Essa aqui foi mais ou menos a primeira entrada que eu estava mostrando para esse amigo. Ele queria entender um pouco. Então, como eu acreditei que fosse um rompimento, correção dessa barra para ter mais um impulso, mas que fosse espelhar essa primeira perna, eu vendi no close da barra 2. Como eu queria ter vendido, era para eu ter vendido aqui, ó. É por isso que eu digo, todos nós somos estudantes, eu sou um estudante em desenvolvimento. Esse canal aqui é para a gente falar sobre a metodologia de price action, a metodologia essa desenvolvida pelo Al Brooks, mas sobre a análise da influência de cada ser, né, da sua formação. Então, quando eu vi que o preço poderia fazer uma segunda perna de alta, vir testar topos mais altos, como eu já entrei baixo na lateralidade que vinha antes, eu sabia que eu estava entrando baixo e eu sabia que ia ter que escalar se o preço viesse contra mim. Então, por isso que eu entrei com 2 lotes aqui para poder ter mais lotes para trabalhar. Então, eu trabalhei com 2 lotes aqui nessa entrada, entrei com mais 2 lotes aqui e com mais outros 2 lotes ali. Eu estava com um total de 6 lotes. E à medida que rompeu o fundo aqui, eu me desfiz de metade da posição e fui realizando até, se eu não me engano, foi essa a nossa saída dos 114.300. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e um abraço a todos. Se você tiver alguma dica, algum comentário, alguma relação a estudo do Price Action, por favor, fique à vontade, comente aí embaixo e não se esqueça de inscrever-se no nosso canal. Muito obrigado.